Em exame nesta comissão mista, a medida provisória número 701, de 8 de dezembro de 2015, que altera a legislação referente ao seguro de crédito à exportação, ao Fundo de Garantia à Exportação, à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias e à moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil. Nos termos do artigo 1º da Lei 6.704, de 26 de outubro de 1979, o seguro de crédito à exportação visa a garantir as operações de crédito à exportação contra riscos comerciais, políticos e extraordinários que possam afetar a produção de bens e a prestação de serviços destinados à exportação brasileira ou exportações brasileiras de bens e serviços. Conforme o artigo 1º da Lei 9.818, de 23 de agosto de 99, o Fundo de Garantia à Exportação é um fundo de natureza contábil vinculado ao Ministério da Fazenda com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito à exportação. Nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei 12.712, de 30 de agosto de 2012, a ABGF é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Fazenda, a qual tem por objeto, entre outros, a concessão de garantias contra riscos comerciais ou políticos extraordinários em operações de crédito ao comércio exterior ou contra riscos de descumprimento de obrigações contratuais em operações de exportação de bens ou serviços, e a constituição, a administração, a gestão e a representação de fundos garantidores. O artigo 1º da MPV altera o artigo 1º da Lei 6.704, de 79, para acrescentar as seguradoras e os organismos internacionais no rol de instituições que podem utilizar o SCE e para explicitar a aplicação subsidiária do Código Civil, em especial o artigo 206, que trata de regras e prazos de prescrição aos contratos no âmbito do citado seguro. O artigo 1º da medida provisória insere ainda o parágrafo 2º no artigo 4º da referida lei para explicitar que, quando a União contratar a ABGF ou outra instituição para operar o SCE, a justificativa do preço da remuneração da contratada terá como base padrões internacionais, podendo incluir parcela variável atrelada a um percentual sobre o preço de cobertura das operações definido pelo Ministério da Fazenda, a performance da SCE, inclusive para micro, pequenas e médias empresas, a sustentabilidade atuarial do FGE ou ao preço praticado por congêneres privadas. O artigo 1º da MPV também acrescenta o parágrafo 3º ao citado artigo 4º da Lei 6.704, de 79, a fim de permitir à União assumir despesas em âmbito judicial ou extrajudicial para evitar ou limitar eventuais indenizações no âmbito da SCE. Insere também o parágrafo 4º a esse mesmo artigo para prever que o prêmio desse seguro poderá ser pago, no momento da concessão do seguro, por ocasião de cada embarque de bens ou exportação de serviços, a cada desembolso de recursos no contrato de financiamento à exportação ou ainda de forma parcelada. Também no referido artigo 4º da Lei 6.704, de 79, é adicionado o parágrafo 5º com a regra de que a indenização do SCE poderá ser paga de acordo com o cronograma de pagamentos da operação de crédito à exportação ou em parcela única a critério da União. O artigo 2º da medida provisória altera o artigo 5º da Lei 9.818, de 99, a fim de possibilitar a utilização dos recursos de FGE com o SCE para a cobertura de garantias do cumprimento de obrigações contratuais prestadas por instituição financeira ou operações de exportação de produtos agrícolas, cujo produtor seja, no momento da contratação com a instituição financeira, beneficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais. Anteriormente, esse artigo 5º permitia tal utilização apenas em operações de exportações de bens e serviços de indústria do setor de defesa. O artigo 3º da MPV insere os parágrafos 5º e 6º no artigo 2º da Lei 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, para estabelecer que, em relação aos créditos e indenizações pagas no âmbito do SCE, com recursos do FGE e decorrentes de financiamentos não pagos contratados com recursos do Programa de Financiamento à Exportações, PROEX, e do extinto Fundo de Financiamento à Exportação, FINEX, a União estará dispensada da cobrança judicial de tais créditos quando a recuperação for considerada inviável, sem que haja, porém, remissão da dívida. Essa recuperação será considerada inviável quando a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda verificar que o custo de cobrança é superior ao valor a ser recuperado. O artigo 4º da medida provisória altera o artigo 56 da Lei 12.712, de 2012, o qual prevê ser dispensável a licitação para a contratação da ABGF
ou suas controladas por pessoas jurídicas de direito público interno. A antiga redação dizia que, nesse caso, o preço da contratação deveria ser compatível com o praticado no mercado. A nova redação estabelece que tal preço observará o disposto na legislação vigente e esclarece que a licitação será dispensável para a realização de atividades relacionadas ao objeto da ABGF. O artigo 5º da MPV modifica o artigo 2º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 69, que dispõe sobre moeda de pagamento e obrigações exequíveis no Brasil. O artigo 1º dessa norma declara nulos os documentos e as obrigações exequíveis no Brasil que estipulem pagamento em ouro ou moeda estrangeira ou que restringam ou recusem o curso legal da moeda nacional. O artigo 2º traz as exceções a essa nulidade, entre os quais os contratos de financiamento ou prestação de garantias relativos a operações de exportação de bens de produção nacional vendidos a crédito para o exterior. A nova redação dada pela MPV altera justamente essa exceção para incluir também os contratos de serviços vendidos a crédito para o exterior, deixando de citar que os bens e serviços sejam de produção nacional. Finalmente, o artigo 6º da medida provisória estabelece o início de sua vigência na data de sua publicação. A MPV recebeu 20 emendas que serão analisadas adiante. Nos termos do caput do artigo 62 da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força da lei, submetendo-as ao imediato Congresso Nacional. Segundo o artigo 9º desse artigo 62, do artigo 2º da Resolução 2002, que dispõe sobre essa apreciação de medidas provisórias pelo Congresso Nacional, compete à presente comissão mista emitir parecer sobre a medida provisória 701/2015. Como se trata da única comissão a apreciar a matéria, o parecer analisará tanto os aspectos formais, isto é, constitucionalidade, inclusive os pressupostos de relevância e urgência, a juridicidade, a regimentalidade, a adequação financeira e orçamentária e a técnica legislativa, quanto ao mérito da MPV. O pressuposto constitucional de relevância está atendido, pois o seguro de crédito à exportação é um instrumento fundamental de apoio às exportações de bens e serviços brasileiros. Conforme destacado na exposição de motivos, o FGE tem mantido sua sustentabilidade ao longo do tempo, arrecadando mais de $1 bilhão em prêmios e incorrendo em menos de $40 milhões em indenizações. Trata-se, assim, de um instrumento de apoio às exportações adequados a um contexto de crise fiscal, no qual a capacidade de investimento da União tem, infelizmente, declinado na ONU. Do mesmo modo, o requisito constitucional da urgência se verifica no presente caso. Existe hoje uma premente necessidade de impulsionar as exportações brasileiras, particularmente em razão do atual período de crise econômica. Ainda que a queda na atividade econômica e alta do dólar tenham contribuído para diminuir o déficit das transações correntes do Brasil, em mais de 40% do ano passado, o Brasil continua a apresentar um déficit externo significativo, tendo atingido um saldo negativo de cerca de $60 bilhões em 2015. Para 2016, o Banco Central projeta um déficit de transações correntes da ordem de $41 bilhões, o que representa quase 3% do PIB. Nesse contexto, é imprescindível que o Estado atue diretamente na promoção de exportações de bens e serviços, estimulando o superávit da balança comercial e, consequentemente, conferindo um equilíbrio das contas externas. A urgência da MPV está justificada ainda pela possibilidade de os créditos decorrentes da indenização do FGE virem a prescrever, conforme descrito na exposição de motivos. A racionalização do projeto de recuperação de créditos com a dispensa de cobrança judicial dos créditos cuja recuperação seja considerada inviável permitirá à União concentrar esforços nos casos que haja maior possibilidade de sucesso. Adicionalmente, a urgência quanto ao prazo de vencimento do atual contrato da União com a BGF em junho de 2016. Assim, a aprovação dessa medida provisória permitirá que o próximo contrato com essa empresa ocorra já sob a égide de novas normas, de forma a evitar a interrupção dos serviços relacionados ao SCE. Os demais aspectos de constitucionalidade também restam observados. Os incisos 6, 7 e 8 do artigo 22 da Carta Magna atribuem competência privativa à União para legislar sobre o sistema monetário, política de crédito, seguros e comércio exterior. Por outro lado, os assuntos tratados da MPV não se incluem no rol das matérias vedadas às medidas provisórias. No tocante à juridicidade, a matéria atende aos requisitos de novidade, generalidade, abstração e coercibilidade, sendo veiculada em espécie normativa e adequada e com respeito aos princípios jurídicos. Além disso, as alterações se inserem nas leis que tratam os respectivos assuntos que configuram o objeto da medida provisória. Em relação à regimentalidade, a MPV vem acompanhada de mensagem presidencial e exposição de motivos e entendimento ao parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 1 de 2002. Quanto à técnica legislativa, o texto observa a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração das leis.
No tocante à adequação orçamentária e financeira, analisada por exigência do artigo 5º da Resolução 1/2002, a Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, por meio de nota técnica de adequação orçamentária e financeira 39/2015, elaborada nos termos do artigo 19 da mesma resolução, concluiu que a MPV é adequada, pois as medidas propostas são voltadas para a melhoria operacional do SCE, visando a maior eficiência do mecanismo de estímulo às exportações, destacando a sustentabilidade do mecanismo, pois, conforme a exposição de motivos, o FGE atingiu, em outubro passado, marca superior a $1 bilhão em prêmios arrecadados, com indenização de apenas $36 milhões, dos quais quase 17 milhões já foram recuperados. No mérito, a MPV 701/2015 merece aprovação. Os aprimoramentos da legislação da SCE, ao mesmo tempo que ampliam a possibilidade de concessão de seguro, mantêm a segurança na aplicação de recursos. Nesse sentido, é louvável a iniciativa de incluir as seguradoras e os organismos internacionais no rol de instituições que podem utilizar o SCE. Particularmente, em um contexto de crise, a consolidação do entendimento a respeito das instituições que podem utilizar esse seguro facilitará a abertura de novos mercados, contribuindo para a expansão e a diversificação da pauta exportadora brasileira. Igualmente importante é a inclusão do parágrafo 3º no artigo 1º da Lei 6.704/79, para estabelecer que os dispositivos no Código Civil são aplicáveis às operações efetuadas no âmbito do SCE. Além disso, a criação de critérios para a remuneração das instituições contratadas no âmbito do SCE e a inclusão em lei das formas de pagamento, do preço de cobertura do seguro e da indenização representa um importante avanço no marco regulatório do setor, conferindo mais transparência e objetividade das operações. A possibilidade de a União assumir despesas no âmbito judicial ou extrajudicial para evitar ou limitar indenizações no âmbito da SCE constitui também aprimoramento importante da legislação da FGE. A assunção de despesas ficará a critério da União e tal faculdade poderá ser exercida para mitigar eventuais perdas, respeitando o princípio da economicidade. Destacamos ainda a mudança realizada na Lei 9.818 de 99 para possibilitar a utilização de recursos do FGE na cobertura de garantias também no caso de produtos agrícolas cujo produtor seja beneficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais. Trata-se de medida de grande importância para o setor, pois facilitará ao exportador beneficiário das cotas tarifárias a utilização efetiva desse benefício. A alteração da Lei 11.281 de 2006 para dispensar a União da cobrança judicial de créditos cuja recuperação seja considerada inviável é também previsão racional, uma vez que não se justifica sob a ótica da eficiência e da economicidade que a União envie esforços na restituição de valores inferiores aos custos incorridos em sua recuperação. A esse respeito, é importante ressaltar que os prêmios cobrados pela SCE foram superiores às perdas decorrentes de créditos indenizados. Conforme a exposição de motivos, a chamada sinistralidade do FGE, razão entre indenização pagas e prêmios arrecadados, situa-se atualmente em torno de 4%, o que demonstra o caráter superavitário do sistema. Destaque-se ainda que a dispensa de cobrança não implicará remissão de dívida, de modo que a empresa devedora do exterior continuará a ser considerada devedora perante a União, restando impossibilitada, por exemplo, de obter crédito ou garantia oficial do governo brasileiro. Finalmente, é positiva a alteração do Decreto-Lei 857 de 69, ao ampliar a exceção do inciso 2 do artigo 2º para exportações de serviços vendidos a crédito no exterior, pois isso moderniza o arcabouço legal para torná-lo compatível com a realidade atual do comércio exterior brasileiro, o qual vê crescer ano a ano as exportações desse segmento. Não há dúvidas, portanto, que a MPV 701/2015 promove alterações fundamentais no arcabouço normativo de apoio às exportações brasileiras. Não obstante, entendemos também cabíveis alguns aprimoramentos adicionais contemplados no projeto de lei de conversão PLV, que contribuirão para a promoção do comércio exterior do país, bem como para a internacionalização das empresas brasileiras. A mudança que propomos no inciso 3 do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 4º da Lei 6.704/79, bem como a inclusão do parágrafos 7º e 8º no artigo 2º da Lei 11.281 de 2006, tem por objetivo modernizar o marco regulatório da SCE, adaptando a um cenário de crescente globalização econômica, no qual a produção de produtos e serviços muitas vezes envolve componentes produzidos em diversos países. Nesse contexto, cresce a importância da participação de bens e serviços brasileiros nas exportações de outros países, que com as citadas modificações também poderão ser garantidas pelo SCE. Assim, harmonizamos a legislação brasileira com as melhores práticas internacionais, permitindo a realização de acordos de compartilhamento de risco entre agências brasileiras e estrangeiras, para atender interesses mútuos de promoção de exportações e suas respectivas empresas nacionais. A inclusão do parágrafo 4º ao artigo 1º da Lei 6.704/79 visa ampliar a cobertura da SCE também para a exportação de produtos nacionais em que não ocorra sua saída do território brasileiro. Com isso,
faculta-se a utilização desse seguro para garantir, por exemplo, as exportações do setor de petróleo e gás, amparadas pelo regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados à atividade de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, o REPETRO. Já a criação do seguro de investimento por meio das alterações dos artigos 1º e 4º da Lei 9.818/99 e dos artigos 2º e 4º da Lei 11.281/2006, da inclusão dos artigos 10 a 16 no texto da PLV, tem por finalidade estimular a internacionalização das empresas brasileiras por meio da concessão de garantias ao investimento brasileiro em empresas novas ou já constituídas em outros países. A cobertura será limitada aos riscos políticos extraordinários do país, alvo dos investimentos, de modo que o risco comercial ordinário permanecerá com o empresário. Trata-se de passo fundamental para modernizar o arcabouço normativo brasileiro, ante um cenário de crescente globalização, adequando às melhores práticas internacionais. A redação proposta para o artigo 4º da Lei 9.818/99 objetiva expandir a possibilidade de cobertura de garantias prestadas pela União em operações de seguro de crédito e exportação contra risco comercial de operações com qualquer prazo de financiamento, quando se tratar de devedores privados ou públicos localizados em países cujo risco de crédito seja considerado elevado ou quando ocorreu compartilhamento de risco com instituições financeiras e seguradoras e a cobertura da União na operação foi inferior ao montante da cobertura privada. Trata-se de medida que visa tanto a fortalecer o esforço da diversificação da pauta exportadora nacional, quanto a compensar fatores limitadores internos das empresas privadas de seguro de crédito à exportação. No primeiro caso, a alteração objetiva é compensar a ausência de garantia das exportações realizadas para países de alto risco de crédito, mesmo em operações de curto prazo. Com isso, o governo federal, por meio da SE, poderá favorecer o fortalecimento de relações comerciais entre empresas brasileiras e países tradicionalmente poucos representativos na pauta de exportações brasileiras. No segundo caso, a possibilidade de compartilhamento de risco com instituições seguradoras privadas ampliará a rede de garantias existentes no mercado brasileiro às empresas exportadoras. As alterações sugeridas no artigo 27 da Lei 12.702/2012 e do artigo 20 da Lei 13.240/2015 tem por fim permitir a utilização de bens imóveis pertencentes à União ou de direitos reais a eles inerentes para integralização de capital em fundos destinados a apoiar operações de crédito ao comércio exterior. Para evitar a utilização indevida desses imóveis, previmos que essa integralização respeite, no que couber, os termos do artigo 23 da Lei 9.636, de 15 de maio de 98, o qual dispõe que a alienação de bens imóveis da União dependerá da autorização do Presidente da República, após parecer da Secretaria de Patrimônio da União, sobre a oportunidade e a conveniência da alienação. A ideia é evitar que a utilização de bens imóveis para o citado fim ocorra em detrimento do interesse público. A mudança proposta no artigo 14 da Lei 10.893, de 13 de julho de 2004, permitirá a vigência pelo período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de 12 de 2020 da isenção do adicional de frete para a renovação da marinha mercante para os empreendimentos considerados, só para lembrar o presidente, considerados fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia. Tal medida fiscal, instituída pelo artigo 4º da Lei 9.808, de 20 de julho de 2099 e expirada em 31 de 12 de 2015, vinha ampliando o potencial competitivo dessas regiões há quase 2 décadas, fomentando especialmente as exportações dos respectivos bens e produtos. O término da isenção, nesse momento em que a crise econômica vem sendo mais sentida, é extremamente prejudicial para o setor, principalmente na navegação de longo curso, para a qual a extinção da isenção chega a representar um aumento de 25% do custo do frete, comprometendo o potencial exportador das citadas regiões. Finalmente, a alteração sugerida ao artigo 6º da Lei 10.177, de 12 de janeiro de 2001, visa incluir os produtores de cana-de-açúcar que tenham direitos a créditos de subvenção devidos pelo governo federal entre os setores para os quais os riscos de financiamentos concedidos com recursos dos fundos constitucionais do Norte e do Nordeste e do Centro-Oeste deverá ser assumido integralmente pelo respectivo fundo. Trata-se de medida de fundamental importância que permitirá a mitigação de riscos de crédito desses produtores junto aos agentes financeiros. Sana-se assim importante omissão da MPV número 701/2015, que colocava os produtores em situação extremamente difícil, particularmente os que ainda hoje sofrem as consequências das estiagens recentes. Nas análises das emendas, analisaremos agora as emendas apresentadas por deputados e senadores no prazo regimental. Nos 6 primeiros dias após a publicação da medida provisória, foram oferecidas a essa comissão mista, nos termos do artigo 4º da Resolução 1 de 2002, 20 emendas à MPV 701 de 2015, as quais podem ser classificadas em 5 grupos. Emendas sem conexão temáticas com a medida provisória. Emendas 1 a 6, 11, 12 e 16 a 19. Emendas sobre o seguro de crédito da exportação. Emendas números 8 e 10.
Emendas sobre o Fundo de Garantia e Exportação. Emendas 9, 13 e 14. Emendas sobre a moeda de pagamento e obrigações exequíveis no Brasil. Emendas número 7 e 20. Emendas sobre o assunto correlato à da medida provisória. Emenda número 15. Emendas sem conexão com a temática da medida provisória. Nos termos do inciso 2 do artigo 7º da Lei Complementar nº 95 de 98, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Do mesmo modo, o parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução nº 1, 2002 do Congresso Nacional veda a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória. Tal regra foi confirmada pelo STF na ação direta de constitucionalidade 5127, em que a nossa Corte Máxima decidiu não ser compatível com a Constituição Federal a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida provisória submetida à apreciação do Poder Legislativo. Conforme já citado, a MPV 701/2015 cuida dos seguintes assuntos: seguro de crédito à exportação, Fundo de Garantia à Exportação, Agência Brasileira Gestora de Fundo de Garantidores e Garantias e moeda de pagamento e obrigações exequíveis no Brasil. No entanto, a emenda número 1 do deputado Laércio Oliveira, as emendas 2 a 6 do deputado João Daniel, as emendas 11 e 12 do deputado Luiz Carlos Renzi, as emendas 16 e 17 do senador Valdemir Moca, e as emendas 18 e 19 da deputada Tereza Cristina tratam de matérias estranhas ao objeto da medida provisória. A medida número 1 objetiva conceder anistia de multas por prazo da apresentação de guia de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço e informações à Previdência Social. A emenda número 2 pretende estender os benefícios governamentais a agricultores da área de Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Sutena. A 3 tem por finalidade prorrogar os efeitos desses benefícios até o final de 2016. A número 4 trata de operações de crédito rural enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. A número 5 cuida da suspensão e execução de débitos de pequenos agricultores inscritos na dívida ativa. A emenda número 6 trata de liquidação e renegociação de dívida de crédito rural. As emendas 11, 16 e 18, que são iguais, também tratam de assunto relativo ao crédito rural. E as emendas 12, 17 e 19, também iguais entre si, cuidam de subvenção econômica ao prêmio de seguro rural. Ante o exposto, tais emendas não podem ser acolhidas. Emendas sobre o seguro de crédito à exportação. A emenda número 8 do deputado Tenente Lúcio busca alterar o parágrafo 1º do artigo 1 da Lei 6.704/79 para assegurar a utilização do SE, tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às micro e pequenas empresas nos termos do regulamento. Segundo o autor, os pequenos empreendedores têm conhecida dificuldade para acessar o mercado creditício, seja pela falta de conhecimento dos bancos e dos demais investidores acerca das micro e pequenas empresas, especialmente pela inexistência de relacionamentos pretéritos, seja pela falta de bens que possam ser oferecidos de garantia. A emenda é constitucional, jurídica e pertinente à MP V 701/2015, conforme o inciso 9 do artigo 170 da Constituição. É princípio de ordem econômica brasileira o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. No mérito, a emenda aperfeiçoa o texto da norma ao buscar assegurar tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as citadas empresas no âmbito da SE. Com isso, ela contribuirá para reduzir grave distorção da pauta de exportação brasileira, tradicionalmente caracterizada por uma representatividade muito pequena de micro e pequenas empresas. Assim, somos pelo acolhimento da emenda. Emenda número 10, do deputado Alexandre Baldi, propõe alterar o inciso 1 do artigo 4º da Lei 6.704/79 para estipular que a concessão de garantia pela União de cobertura de riscos comerciais, políticos e extraordinários assumidos em virtude do DSE ocorra conforme alçadas, diretrizes e normas fixadas em resolução do Senado, com o objetivo de, sobretudo, de minimização dos riscos do Tesouro Nacional derivados de concessão de garantia para financiamentos cujo mutuário seja o governo estrangeiro. O Senado Federal, de fato, possui competência para dispor sobre limites e condições para a concessão de garantias da União em operações de crédito externo e interno, conforme o inciso 8º do artigo 52 da Constituição Federal. Essa prerrogativa, contudo, materializa-se hoje pela Resolução do Senado nº 48 de 2007, que dispõe sobre limites para operações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e das demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Estabelece limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Por isso, propomos o não acolhimento da emenda. Emenda sobre o Fundo de Garantia e Exportação. A emenda número 9 do deputado Mendonça Filho visa incluir o parágrafo
7º do artigo 2 da Lei 11.281 de 2006, para prever que, no caso de dispensa de cobrança judicial de crédito cuja recuperação seja considerada inviável, o Ministério da Fazenda encaminhará ao Tribunal de Contas da União relatório detalhado desses créditos e dos respectivos custos de cobrança. O autor justifica que a emenda tem por finalidade promover o necessário controle sobre os créditos cuja recuperação seja considerada inviável. Entendemos que a emenda não promove inovação jurídica, pois o FGE já é auditado regularmente pelo TCU. Os relatórios de gestão anualmente apresentados pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda já prestam contas dessa matéria em consonância com as normas do TCU, a exemplo da Instrução Normativa número 63, de 1º de setembro de 2010, daquele tribunal. Nesses relatórios, já constam os custos de processo de recuperação de crédito, bem como os motivos que fundamentam os casos de não recuperação. Reforça essa percepção a redação do parágrafo 6º proposto ao mesmo artigo, mediante o qual o SAIM efetuará os cálculos do custo de cobrança e comparará com o valor a ser recuperado, sendo que tais cálculos estarão incluídos no relatório de gestão enviados ao TCU. Assim, somos pelo não acolhimento dessa emenda. Emenda número 13, do senador Elcio Neves, propõe acrescentar os parágrafos 1º a 3º do artigo 7º da Lei 9.818/99, para dar mais transparência e publicidade às decisões da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, referentes ao Fundo de Garantia e Exportação, observados os procedimentos referentes às informações sigilosas ou de caráter pessoal, nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. O autor justifica a emenda pela necessidade de resguardar o princípio da publicidade e o direito dos cidadãos brasileiros ao acesso da informação. A emenda é constitucional e jurídica. O caput do artigo 37 da Constituição Federal prevê que a administração pública obedecerá ao princípio da publicidade. O inciso 2º do parágrafo 3º desse artigo prevê que a lei disciplinará de forma de participação do usuário na administração pública, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo, respeitados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A propósito, está em harmonia, portanto, com o princípio da publicidade, um dos principais basilares da República, em que a transparência é a regra, sendo o sigilo a exceção. Não obstante, de maneira como está escrito o parágrafo 1º sugerido pela emenda, a CAMEX teria a obrigação de publicar qualquer decisão referente a uma operação aprovada, por exemplo, uma alteração no banco financiador ou na razão social do importador. Notadamente, não é esse o propósito da emenda, a qual é o objetivo dar publicidade às condições gerais das operações aprovadas no âmbito da FGE, inclusive como uma forma de accountability sobre o uso da garantia. Frise-se também, o prazo de apenas 15 dias para a divulgação de dados é muito exíguo. Além disso, a emenda objetiva conheceu o nível de comprometimento da União com a SCE, para mensurar o nível de exposição do FGE e seu impacto orçamentário. Tal apreciação deve ocorrer com base nas informações de concretização das operações, não nas da aprovação, pois este é apenas um indicativo de que o exportador poderá contar com a garantia da União, caso a exportação de fato. Por outro lado, divulgar informações da operação desde a aprovação pode prejudicar as negociações do exportador e mesmo expor as condições da proposta brasileira a potenciais concorrentes estrangeiros. Por essas razões, propomos suprimir o parágrafo 1º. Quanto ao parágrafo 3º, destacamos que a CAMEX não é gestora do FGE, não detendo primariamente, portanto, as informações descritas no dispositivo. O BNDES é a entidade que produz hoje tais informações como gestor do FGE, a partir de dados fornecidos pela BGF. Assim, para melhor acomodação da matéria, sugerimos que o responsável pela divulgação e a periodicidade desta sejam estabelecidas em regulamento. A emenda número 14 do senador Ronaldo Caiado busca acrescentar o inciso 3º dos artigos 5º da Lei 9.818, de 23 de agosto de 99, para assegurar aos produtores pecuários tratamento semelhante ao proposto pela MPV para os produtos agrícolas, qual seja, a possibilidade de que os recursos do FGE sejam utilizados com a SCE para cobertura de garantias e cumprimento de obrigações contratuais prestadas por instituição financeira em operações de exportações desses produtos, quando o produtor for, no momento da contratação, beneficiado de cotas tarifárias para mercados preferenciais. O autor justifica que a MPV não contemplou os potenciais casos de operações com produtos pecuários vinculados a cotas tarifárias de mercados preferenciais, o que prejudica os pecuaristas, exportadores e pátrios. A emenda é constitucional, jurídica e pertinente à MPV 701 de 2015. No mérito, a proposta estende ao setor pecuário de forma isonômica e justa o benefício concedido pela medida ao setor agrícola, também no caso em que se trate de beneficiário de cotas tarifárias para mercados preferenciais. Nesse sentido, somos pelo acolhimento da emenda. Emendas sobre moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil. A emenda número 7 do deputado Valdir Colato pretende incluir a expressão inclusive agrícolas no inciso 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 857 de 69, já alterado pela MPV.
o autor justifica que a alteração se destina a conferir mais clareza ao dispositivo para evidenciar que não se aplicam aos bens e serviços agrícolas as restrições do artigo 1º do Decreto-Lei 857 de 69, quanto à vedação de que as obrigações exequíveis no Brasil estipulem pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Não obstante as nobres intenções do autor, a emenda não necessita prosperar, por não promover inovação jurídica, atributo essencial para a juridicidade das normas legais. A inclusão da expressão inclusive agrícolas nada acrescenta ao conteúdo normativo do dispositivo, já que os produtos agrícolas já são, por uma questão lógica, incluídos na categoria mais geral de bens e serviços. Assim, propomos não acolher tal emenda. A emenda número 20, da deputada Tereza Cristina, visa incluir 2 novos incisos no artigo 2º do Decreto-Lei 857 de 69, já alterado pela MPV. O objetivo é permitir que os títulos de crédito de cédula de produto rural, CPR, Certificado de Depósito Agropecuário, CDA, Warranty Agropecuário, WA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, CDCA, e Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRA, possam estipular pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, não se aplicando a tais títulos as vedações do artigo 1º do referido Decreto-Lei. A autora justifica que o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, atende apenas cerca de 30% das necessidades de crédito do setor agropecuário, o que tem obrigado os produtores rurais a buscarem mecanismos alternativos de financiamento. A principal alternativa tem sido, justamente, a CPR. Conforme a deputada, considerando o interesse crescente de investidores externos em participar do financiamento da agropecuária brasileira, faz-se necessário viabilizar a captação de recursos pelos produtores rurais no mercado externo para complementar as necessidades de recursos do setor rural. A emenda é constitucional, jurídica e pertinente à MPV 701/2015. No mérito, ela constitui, ao ampliar o alcance de mecanismos alternativos de financiamento de produtos rurais, importante iniciativa de estímulo ao crescimento da produção e das exportações do agronegócio, segmento que tem enfrentado dificuldades com a atual crise econômica. Por esse motivo, votamos para acolher a emenda. Emenda sobre assunto correlato à medida provisória. A emenda número 15 do deputado Givaldo Carimbão busca alterar o inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 10 da Lei 12.999, de 18 de junho de 2014, para estender o prazo inicialmente estabelecido até 2015 para o pagamento de subvenção aos produtores independentes de cana-de-açúcar que desenvolvem suas atividades na região Nordeste ou no estado do Rio de Janeiro e tenham sido afetados pela estiagem na safra 2012-2013. A emenda é constitucional, jurídica e pertinente à MPV 701/2015, conforme visto acima. A MPV de 701/2015 altera a Lei 9.818/99 para possibilitar a utilização de recursos do FGE na cobertura de garantias de produtos agrícolas cujo produtor seja beneficiário de cotas tarifárias dos mercados preferenciais. Um dos potenciais beneficiários dessa medida são os produtores de cana-de-açúcar do Nordeste, já que, conforme previsto no artigo 7º na Lei 9.362, de 13 de dezembro de 96, que trata do abastecimento do mercado interno de produtos do setor sucroalcooleiro, os volumes de produtos derivados da cana-de-açúcar destinados aos mercados preferenciais serão atribuídos às regiões Norte e Nordeste, tendo em conta o seu estágio socioeconômico. Esses produtores, contudo, correm o risco de não terem condições de usufruir o benefício mencionado, uma vez que ainda sofrem as consequências da estiagem referente à safra 2012-2013. Reconhecendo a situação crítica, o Governo Federal editou a Lei 12.999 de 2014, cujo artigo 10º previa o pagamento de 2014 e 2015 de subvenção aos produtores afetados. Contudo, conforme destaca o autor, em virtude da falta de regulamentação da lei, os recursos não foram liberados. Nesse sentido, é pertinente e adequado prorrogar o prazo previsto para o pagamento da referida subvenção. Por isso, sugerimos acolher essa emenda. O voto. Ante o exposto, somos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da medida provisória 701, de 8 de dezembro de 2015, inclusive quanto aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária. No mérito, somos pela aprovação da medida provisória 701, de 8 de dezembro de 2015, com acolhimento das emendas número 8, 14, 15 e 20. O acolhimento parcial da emenda número 13 e a rejeição das demais emendas na forma do projeto de lei de conversão a seguir. Esse é o nosso relatório, presidente. Senhor relator, como já foi divulgado o projeto de conversão, nós acolhemos na sua totalidade. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, passamos à votação. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Douglas Sintra. Os senhores parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a aprovação da ata da presente reunião e das reuniões anteriores. Os senhores parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas. As atas serão encaminhadas à publicação. Quero aqui parabenizar o excelente trabalho feito pelo relator Douglas Sintra, em que
trata de uma matéria de muita importância para a economia brasileira, que é o fortalecimento do setor exportador. Por isso, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.